Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, fechada a empresa responsável pela contaminação do solo em Canoas. Prefeitura suspendeu as atividades de cromagem localizada no bairro Niterói. Motorista covarde foge depois de atropelar pedestre no norte do estado. 4 dias depois de uma mulher ser atropelada em Guaíba, a Polícia Civil ainda não investiga o caso, porque até agora não recebeu a ocorrência da Brigada Militar. Escola Mais Paz. Conheça um projeto que quer ampliar o diálogo na comunidade escolar, visando diminuir a violência dentro e fora da sala de aula. E ainda a fruta do verão, uma reportagem sobre os benefícios da melancia, que é uma das frutas mais consumidas nos dias de calor. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Em meio a tantos episódios de agressões entre alunos e também contra professores, um projeto tenta combater a violência no ambiente escolar do Rio Grande do Sul. É o Escola Mais Paz, uma iniciativa do governo do estado criada no meio deste ano. O foco são as escolas e os centros de juventude localizados nas áreas de maior índice da violência em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Empatia, afeto, honestidade. Aqui não são apenas palavras, são atitudes de mudança. Porque as pessoas não conseguem ver, abrir os olhos e ver que é todo mundo igual, independente do lugar ou do ambiente onde ela mora. Estes jovens da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, participam de um curso que forma multiplicadores de cultura de paz. Fortalecer a convivência, construir relacionamentos e prevenir conflitos. Conceitos simples que eles levam para o dia a dia. Eu acho importante o jovem ser protagonista nessa história. O jovem criar a roda, sabe? O jovem falar para o outro jovem, os jovens juntos se expressarem. O projeto Escola Mais Paz começou em junho e faz parte do Programa de Oportunidades e Direitos, o POD. Neste semestre, os cursos devem formar quase 600 facilitadores e 360 jovens multiplicadores. Quando uma criança chega à seguinte conclusão: se eu respeitar o outro vai me respeitar, é uma coisa tão básica, mas isso evita bullying, evita briga. Professores que passam pela formação viram multiplicadores nas escolas. O mundo acelerado faz com que a gente perca um pouco, né? Essa coisa do olhar no olho, do escutar. De forma lúdica, os pequenos aprendem conceitos fundamentais para uma boa convivência. Para não ter mais briga, ajudar os outros. A ideia é trazer esses ensinamentos para dentro das salas de aula, inclusive para as turmas das crianças, para que essa cultura de paz ecoe pelas comunidades. E a gente está falando de valores básicos, como quais? Amor e respeito! Tem que amar toda a família. E os colegas, o próximo? Também. 7 turmas da Escola Estadual Maria Cristina Chicá já colocaram em prática os círculos de paz. Um momento de reflexão, bate-papo e tolerância. A gente esqueceu um pouquinho. Sentar e conversar. Agora é uma coisa boa pra gente pensar no Natal, né? Paz é isso, é tu sentar com teu pai, tua mãe, às vezes teu vizinho, tuas amigas e conversar. É o primeiro passo de uma longa caminhada no combate à violência. Parabéns a todos os envolvidos, sucesso e que o projeto realmente tenha aí uma longa caminhada, que essa caminhada percorra todo o Rio Grande do Sul, abraçando todas as comunidades escolares, diminuindo a violência nas escolas do nosso estado. Falando em estado, aí rapaz, seguinte, ó, não adianta. Troca governo, muda governo, chega governo novo, vem governo... Não adianta.
Eles gostam mesmo é de aumento de impostos. Alguns não conseguiram porque não conseguiram passar o projeto na Assembleia. Não é o caso do futuro governo Eduardo Leite. Os deputados estaduais aprovaram a prorrogação das alíquotas elevadas de ICMS até 2020. Foram 40 votos favoráveis e 10 contrários. Com isso, o Rio Grande do Sul passará a contar com mais 3 bilhões de reais por ano. O governo do estado, seus cofres. Nós, contribuintes, vamos ficar mais pobres porque estão pagando mais imposto, né? Como é que vai ficar essa história? Nós vamos seguir pagando 27% de imposto para a cerveja, 30% na energia elétrica, combustíveis e serviços de comunicação, 20% para refrigerante e 18% a alíquota básica de ICMS geral. Você pensa que isso vai solucionar o problema do Estado? Não vai, não. Daqui a um tempo, tomara que o Eduardo Leite cumpra a promessa dele, daqui a 2 anos os impostos baixos. Eu não acredito. Até porque, antes de começar o governo, ele já pede o aumento e incha a máquina, aumentando de novo o número de secretarias de Estado. Péssimo início do governo, que nem começou ainda, só assume dia 1º de janeiro. Em Canoas, a Secretaria do Meio Ambiente suspendeu as atividades de cromagem da empresa Lacerda. Ela é apontada como responsável pela contaminação do solo no bairro Niterói. As informações direto da redação com a Luciane Coman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, as atividades da empresa vão ficar suspensas até a conclusão de todos os estudos técnicos. Essa empresa, ela continua apta para outras atividades, só para cromagem realmente que foi suspensa. A ação, ela tem o aval do Ministério Público e também da Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, a FEPAM. E para quem não lembra, no dia 5 deste mês, a Prefeitura de Canoas emitiu um comunicado para os moradores lá do bairro Niterói sobre a contaminação na água do lençol freático por causa da presença desse metal, o cromo, que é muito perigoso para a saúde. Técnicos da secretaria estavam investigando a origem dessa contaminação desde outubro. O proprietário desta empresa afirma que todas as medidas estão sendo tomadas desde a primeira notificação. Ele ainda lembra que a contaminação não foi algo intencional e que nos 52 anos de atividade da empresa nunca houve outro acidente ou derrame de cromo. Enfim, agora tem que aguardar a conclusão desses estudos, né, Felipe? Exatamente. Vamos aguardar aí os desdobramentos de tudo isso. Uma outra informação a respeito de um estudante de medicina, 27 anos, ele foi condenado a 14 anos de prisão por estupro virtual. É a primeira vez que alguém é condenado por estupro virtual desse tipo de crime aqui no Rio Grande do Sul. O que é isso? Pois é, Felipe. Então agora já começa a abrir então esse precedente, né? Lembrando que ele foi preso no dia 19 de setembro de 2017 e aí foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes então: adquirir, possuir ou armazenar fotografia com cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente e estupro virtual de vulnerável. Ou seja, né? Houve um certo abuso, houve um abuso sexual, mas pelas, provavelmente, redes sociais, enfim, por onde ele se comunicava com esta criança. Na época da prisão, ele estava fazendo plantão dentro de um hospital, Felipe, aqui de Porto Alegre. No apartamento do suspeito, aqui no bairro Bonfim, foi encontrado um computador com mais de 12 mil fotografias de crianças e adolescentes em situação de pornografia, além ainda de celulares e outros equipamentos. A denúncia contra ele foi feita em São Paulo, quando o pai de um menino de 10 anos, ou seja, um menino, Sim, uma criança mesmo, percebeu que o filho estava trocando mensagens de conteúdo sexual com o suspeito e por isso a justiça considerou como um estupro virtual. A criança está fazendo agora acompanhamento psicológico e na época, Felipe, este estudante de medicina, ele chegou a pagar uma fiança de 20 mil reais, foi solto, mas logo depois foi preso novamente e agora recebeu essa pena aí de 14 anos. Mais uma vez, aquele alerta que a gente faz, a responsabilidade nesse caso é dos pais que têm que saber o que seus filhos estão fazendo nos computadores, nos seus telefones celulares, aquelas crianças que possuem telefone celular, né? Então, pais, alerta, fiquem de olho, porque afinal de contas tem bandido de todo quanto é jeito, né? E esse pai, pelo menos, viu, né, a tempo e denunciou a polícia. Agiu corretamente, parabéns a ele, e assim tem que ser todo mundo. Uma outra situação, teve uma operação hoje aqui na região metropolitana contra uma quadrilha de gaúchos e paranaenses que trocavam carros e drogas
por armas e dinheiro no Paraguai. E aí, o chefe do esquema, onde é que ele tá? Bem protegido, dentro do presídio, Lu. Melhor lugar, né? Melhor lugar, super né? protegido lá dentro. O Estado tá protegendo ele lá no Paraná, nesse caso. Eu vou te dizer. Felipe, os principais alvos dessa operação estavam escondidos na cidade aqui de Novo Hamburgo. 3 pessoas foram presas em flagrante com drogas, dinheiro e armas. Aqui no estado, a droga era vendida na região da fronteira com o Uruguai. Estes traficantes não vendiam para usuários, somente para revendedores. Bandidos do Uruguai recebiam as cargas, então, de cocaína e maconha, através da chamada fronteira seca. E fazendas ali da região eram usadas como rotas para todo esse tráfico, para não chamar a atenção da polícia. Bem espertos. Tá certo, Lu. Você volta em instantes com outras informações. Atenção, cozinheiros! O Cine de Porto Alegre está disponibilizando 12 vagas de emprego. Entre as atribuições estão consultar o cardápio do dia, auxiliar ou preparar o prato principal, encaminhar as preparações ao balcão de distribuição, zelar pela manutenção e funcionamento dos equipamentos e participar da higienização e organização da cozinha. Interessados devem se dirigir até o Cine Municipal nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, para retirar a carta de encaminhamento. É necessário apresentar carteira de trabalho e comprovante de residência. E comigo, o Matheus Trindade, durante a tarde o River Plate deu aquele fiasco que a gente já viu outros clubes, Inter, Atlético, darem. River Plate fora do Mundial, Real Madrid vai pegar 2 vezes campeão mundial, pegar a barbada agora do Al-Ain. Calma que tem o Kashima Antlers amanhã ainda pra jogar. Mas olha só, você falou do River Plate, Felipe, que é justamente um dos adversários do Internacional na Libertadores da América 2019, né? Saiu o sorteio, o River é o primeiro adversário do time do Pete Martinez, né? Que dá de saída, na verdade, o jogador, ele está sendo vendido para o futebol dos Estados Unidos, o Atlanta United. E olha só, o Inter pode jogar contra o River Plate com portões fechados no Monumental de Nunes devido à punição de toda a confusão que aconteceu na decisão da Libertadores contra o Boca Juniors. O outro adversário, depois do River Plate, é o Alianza Lima do Peru. Foi vice-campeão peruano nessa temporada, chegou à final, a superfinal do peruano, mas foi goleado pelo Sporting Cristal. O Kevin Quevedo é o principal jogador, atacante, 21 anos, mas tem alguns problemas extracampo. E aí todo mundo aposta que esse grupo fecha com o São Paulo. É verdade, porque aí vem da pré-Libertadores. São Paulo, Tajeres, o Palestino do Chile são alguns dos possíveis adversários, mas a tendência é o São Paulo ser o adversário por ser um time mais forte e mais numa tendência, né, de chegar à fase de grupos. O grupo do Inter é o grupo da morte, mas do Grêmio da semi-morte. Também dá pesado o grupo do Grêmio. É verdade, tem a Universidade Católica, por exemplo, atual campeão chileno, fez uma última boa campanha em 2011, quando justamente eliminou o Grêmio naquela oportunidade nas oitavas de final. E tem o Bonanotte como principal jogador, experiente, de 30 anos, é a arma principal aí da equipe. Depois vem o Rosário Central, que há pouco tempo também eliminou a equipe do Grêmio na Libertadores da América, venceu, garantiu a vaga, melhor dizendo, através da Copa da Argentina, né? Não tinha ganhado nas últimas 3 finais e ganhou agora. E a última vaga vem através... aliás, o Rosário tem o Edgardo Bausa também, né? Que é um treinador campeão da Libertadores. Experiente. E aí, por último, pré-Libertadores também, e a tendência é o Atlético Nacional da Colômbia pegar essa vaga, campeão em 2016 na Libertadores. É seu chaveamento aí pra dupla Grenal no ano que vem. Ficou mal, hein? Volta amanhã, né? 12h30 junto com a Débora. Estaremos lá no SBT Esporte. Tá bom, agora fica aqui um pouco. Hoje à tarde foi bem menos abafada que nos outros dias. A chuva fraca apareceu em algumas regiões e deixou a temperatura mais agradável. Luciane Coleman, como serão os próximos dias? Olha, Felipe, vai ser bem mais, vamos dizer assim, não tanto abafado, volta um pouco o calor, aquele clima, aquela confusão toda mesmo, típica de verão. Sai, leva o guarda-chuva. É melhor sempre levar o guarda-chuva, viu? Pode suar, depois vem aquele vendaval, chove e alivia. É cobertura do sol e da chuva também, né? Porque pois é, vamos dar uma olhadinha só como é que fica o tempo amanhã, então. Uma área de baixa pressão pode provocar chuva forte no oeste, na campanha e no sul do estado. Nas outras regiões o sol aparece entre nuvens e aí a gente pode ter então chuva típica de verão, como eu falei, né, Felipe? Por quê? Porque a temperatura volta a subir, fica abafado, máxima de 36 lá em Santa Rosa, no noroeste. E aqui em Porto Alegre,
mínima de 20, máxima de 34 graus, podendo ter chuva então entre a tarde e a noite. Tendência que prossegue aí, segue nos próximos dias, Felipe. Obrigado, Lu. A gente segue falando de verão. Uma das frutas mais consumidas na estação é uma das mais ricas em vitaminas. A melancia, além de ser saborosa, traz benefícios à nossa saúde e também pode ser uma opção na ceia de Natal. Confira. Além de deliciosa, a fruta do verão oferece muitos benefícios para a estação mais quente do ano. Primeiro, a questão da vitamina A, que ajuda bastante no bronzeado, porque a vitamina A, ela atua estimulando a produção de melanina, que é o que dá a cor para a nossa pele. A gente também tem a vitamina C e o licopeno, que são 2 potenciais antioxidantes, que vão atuar ajudando a gente a diminuir a ação dos radicais livres do sol. Com poucas calorias, a melancia ajuda na hidratação. 90% da composição da fruta é água. Além disso, ela é uma ótima opção de pré-treino. A citrulina, ela é um aminoácido que é precursor da arginina, que é um outro aminoácido que então forma o óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele vai causar vasodilatação das nossas veias e com isso a gente acaba utilizando melhor o oxigênio e os nutrientes que a gente está consumindo antes de um treino. A melancia sempre foi protagonista de receitas geladas no canal da Isadora, o Gastronomismo, um dos mais antigos de culinária na internet. Formada em gastronomia, a apresentadora resolveu criar pratos mais leves para o Natal. Até porque as receitas tradicionais vêm do hemisfério norte, quando é inverno no fim do ano. A gente está acostumado as nossas avós, as nossas mães prepararem toda a ceia num baita calorão na frente do forno. E não é justo. E a minha ideia foi trazer uma coisa mais de verão para o nosso Natal. Foi então que ela criou o ceviche de melancia, uma salada bonita, leve e muito fácil. É ótimo para ser servido como salada, mas também pode ser servido de prato principal para vegetarianos e veganos. E é um super acompanhamento. Comece cortando em cubos meia melancia pequena sem sementes. Depois, corte um pepino japonês. Em seguida, fatie meia cebola roxa. Os pedaços precisam ficar bem fininhos. A receita ainda leva uma pimenta dedo de moça sem sementes, um punhado de hortelã e coentro picados, gengibre ralado, suco de 2 limões e um pouco de sal. E aí, é só misturar e está pronto. Eu vou experimentar essa receita aqui bem diferente e vamos ver, né? Até parece aqui que é um salmãozinho. Tem uma palavra. Refrescante. Muito refrescante. Traz um frescor. Tá aí a dica, portanto, de um Natal tropical. A gente volta daqui a pouco para mostrar os detalhes de mais um caso de acidente em que motorista culpado foge do local sem prestar socorro. O caso aconteceu no norte do estado e a gente vai lembrar ainda que já tínhamos falado sobre esse caso de Guaíba, onde a mulher foi arremessada a mais de 10 metros do acidente. O inquérito não iniciou ainda. Sabe por quê? Porque a polícia não recebeu as informações da Brigada Militar. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. Vai viajar? O Parque Terra Mágica Floribal te espera em Canela. E Canoas Shopping. Juntos somos completos. E nós voltamos com um recado para a torcida colorada. Que ano do Internacional, hein? E ano que vem teremos muito mais emoção, já que serão 5 competições super disputadas que o Inter promete brigar pelo título. E sabe quem vai acompanhar tudo isso de pertinho? Você,
torcedor do coração do Gigante. Faça parte desta nação de apaixonados pelo Inter e assista aos jogos no lugar mais emocionante do Beira-Rio, com benefícios e privilégios exclusivos. Aproveite essa condição super especial por apenas R$ 165 por mês, sem nenhuma taxa de adesão. Adquira a sua cadeira personalizada no coração do Gigante. Não perca tempo, a oferta já está nos acréscimos e acaba na última semana de dezembro. Quem sabe esse não seja o melhor presente de Natal para o seu amigo, para a sua amiga Colorado, Colorada. Ligue agora para o 33 92 1000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. Com a sua torcida, o coração do Gigante bate mais forte. Câmeras flagraram a fuga de um motorista depois de um acidente no nordeste do estado. Luciane Coleman nas informações a respeito de mais esse atropelamento. O pessoal bate e foge, não tem nada, não para, Lu. Pois é, né? O pessoal não tem, né, um pingo de solidariedade, né? Ou seja, de ser cidadão mesmo, né? De respeitar o próximo, de prestar o socorro necessário. Esse motorista, como a gente viu ali, ele não respeita ali a preferencial, invade a avenida, bate numa moto. Isso aconteceu lá na avenida principal de Sananduva na tarde de ontem. A motociclista e a carona tiveram escoriações, foram atendidas no hospital, mas a gente vê claramente ali no vídeo que o motorista foge, não para prestar socorro, para ver como é que elas ficaram. A Brigada Militar disse que essa informação está na ocorrência, que foi registrada por eles, e então agora a polícia deve abrir então um inquérito para investigar esse caso, porque isso não pode. Causou um acidente, tem que parar para ver e prestar o socorro. E dá para né? encontrar porque a placa está bem clara ali. Exatamente, a placa está claríssima. Um outro caso, Lu, que a placa não está tão clara, né? O caso da mulher que foi atropelada na faixa de segurança, arremessada aí a 10 metros de distância em Guaíba. Ainda não iniciou a investigação porque a brigada não remeteu o caso para a Polícia Civil. Pois é, ao contrário lá de Sananduva, neste caso aconteceu exatamente isso, Felipe. A nossa produção entrou em contato agora no fim da tarde lá com a polícia de Guaíba e eles ainda não receberam a ocorrência que foi feita pela Brigada Militar. Portanto, o motorista ainda não foi identificado, esse motorista que também fugiu. Lembrando que a mulher segue internada aqui no HPS com o quadro que inspira cuidados, Felipe. Eu sei que tem todo um protocolo a ser feito e tem toda uma situação de ser respeitada a documentação. Mas em tempo de WhatsApp, a Brigada Militar podia ser mais ágil em algumas situações como essa, por exemplo. Lu, obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela sua audiência. Fique com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. Vai viajar? O Parque Terra Mágica Floribal te espera em Canela. E Canoas Shopping. Juntos somos completos.